Eu sei exatamente do que estou falando. Aquele nó no estômago, a mandíbula travada, a respiração que fica curta e rasa. É a sensação de estar à deriva em um mar de expectativas não ditas, de promessas quebradas em silêncio, de pequenas traições que corroem a alma. Relacionamentos modernos, a ironia é que nunca estivemos tão conectados, tão acessíveis e paradoxalmente tão sozinhos. A promessa era de amor incondicional, de companheirismo para a vida toda, de um porto seguro em meio à tempestade. Mas a realidade, essa, muitas vezes se parece mais com um campo minado, onde cada passo é calculado, cada palavra pesada, cada silêncio carregado de ressentimento. A gente se esforça, lê os livros de autoajuda, assiste aos vídeos motivacionais, tenta aplicar as técnicas de comunicação não violenta, mas, no fim das contas, a sensação é de que estamos remando contra a maré. E o pior de tudo é a culpa. A culpa por não ser bom o suficiente, por não conseguir atender às expectativas, por não conseguir manter a chama acesa. A culpa por sentir raiva, por sentir frustração, por sentir desejo de simplesmente fugir. A gente se cobra, se pune, se tortura com pensamentos negativos e assim afunda cada vez mais no abismo da desesperança. Lembro-me de um amigo, um cara brilhante, bem-sucedido, que sempre teve tudo o que queria. Ele se casou com a mulher dos seus sonhos, construiu uma família linda, mas depois de alguns anos o casamento começou a desmoronar. As discussões eram constantes, os silêncios cada vez mais longos, e a distância entre eles parecia intransponível. Ele se sentia perdido, impotente, como se estivesse preso em um ciclo vicioso sem saída. Ele me procurou desesperado, buscando conselhos, buscando uma luz no fim do túnel. Ele queria saber o que estava fazendo de errado, o que poderia fazer para salvar o casamento. Ele estava disposto a tudo, menos a admitir que talvez o problema não estivesse nele, que talvez a outra pessoa também tivesse sua parcela de responsabilidade. E essa é a armadilha em que a maioria de nós cai. A gente se concentra tanto em controlar o outro, em moldá-lo à nossa imagem e semelhança, que se esquece de que a única pessoa que podemos controlar é a nós mesmos. A gente se apega tanto à ideia de um relacionamento perfeito, de um amor idealizado, que se frustra quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. Eu mesmo já me vi nessa situação inúmeras vezes, tentando mudar o outro, tentando convencê-lo de que eu estava certo, tentando impor a minha vontade. E o resultado era sempre o mesmo: mais conflitos, mais ressentimentos, mais dor. A gente se machuca, machuca o outro e no fim das contas não chega a lugar nenhum. A verdade é que não existe fórmula mágica para o sucesso nos relacionamentos. Não existe um manual de instruções que garanta a felicidade eterna. O que existe é a necessidade de autoconhecimento, de aceitação, de resiliência. É preciso aprender a lidar com as imperfeições do outro, a perdoar os seus erros, a amar os seus defeitos. É preciso aprender a se amar, a se valorizar, a se priorizar. O estoicismo, essa filosofia antiga que tem tanto a nos ensinar, nos mostra que a chave para a felicidade não está em controlar o mundo externo, mas em controlar as nossas próprias reações. Não está em mudar o outro, mas em mudar a nós mesmos. Não está em buscar a perfeição, mas em aceitar a imperfeição. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre como aplicar os princípios do estoicismo nos relacionamentos modernos. Sobre como encontrar a paz interior em meio ao caos. Sobre como construir relacionamentos mais saudáveis, mais autênticos, mais duradouros. Sobre como amar sem se perder, sem se anular, sem se sacrificar. Uma jornada de transformação de dentro para fora, onde a verdadeira força reside na serenidade da alma. Entretanto, a aceitação não significa passividade. Não se trata de resignar-se a um destino infeliz, de engolir sapos e tolerar o intolerável. Pelo contrário,
A aceitação estoica é um ato de coragem, de lucidez, de autodomínio. É reconhecer o que está fora do nosso controle e focar a nossa energia naquilo que podemos mudar. As nossas atitudes, as nossas reações, as nossas escolhas. Agora, reflita sobre como isso se aplica quando você enfrenta críticas no seu relacionamento. É fácil reagir na defensiva, atacar de volta, justificar os seus atos. Mas o estoicismo nos ensina a observar as críticas com serenidade, a separar o joio do trigo, a identificar os pontos válidos e a descartar o que é apenas ruído. Afinal, como dizia Epicteto, não são as coisas que perturbam os homens, mas os seus juízos sobre as coisas. Imagine, por exemplo, que a sua parceira reclama que você não a escuta. A sua reação imediata pode ser negar, argumentar que você sempre presta atenção ao que ela diz. Mas ao invés disso, que tal parar um momento, respirar fundo e se perguntar se existe alguma verdade naquilo que ela está dizendo? Que tal se esforçar para ouvir com mais atenção, com mais empatia, com mais interesse genuíno? Ademais, a prática da atenção plena, ou mindfulness, pode ser uma ferramenta poderosa para cultivar a serenidade nos relacionamentos. Ao estarmos presentes no momento, ao observarmos os nossos pensamentos e emoções sem julgamento, podemos evitar reações impulsivas e tomar decisões mais conscientes. Podemos aprender a desapegar-nos das nossas expectativas, a aceitar o outro como ele é, a amar sem condições. Considere, por exemplo, a situação em que você se sente irritado com a mania da sua parceira de deixar as roupas espalhadas pela casa. Ao invés de explodir em raiva, você pode simplesmente respirar fundo, observar a sua irritação sem se identificar com ela e escolher uma reação mais construtiva. Conversar com ela sobre o assunto, pedir que ela se esforce para ser mais organizada ou simplesmente aceitar que essa é uma característica dela e aprender a conviver com isso. Por outro lado, é fundamental reconhecer que nem todos os relacionamentos são saudáveis ou viáveis. Às vezes, apesar de todos os nossos esforços, o amor simplesmente não é suficiente. Às vezes, a melhor decisão é seguir em frente, libertar-se de um relacionamento tóxico que nos impede de crescer e de sermos felizes. E o estoicismo também nos ensina a ter a coragem de tomar essa decisão, a aceitar a dor da separação como um passo necessário para a nossa evolução. Afinal, como nos lembra Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. E essa força, essa capacidade de controlar as nossas próprias reações, é o que nos permite construir relacionamentos mais autênticos, mais saudáveis, mais duradouros. É o que nos permite amar sem nos perdermos, sem nos anularmos, sem nos sacrificarmos. É o que nos permite encontrar a paz interior em meio ao caos. Contudo, a jornada estoica nos relacionamentos vai além da mera aceitação e do autocontrole emocional. Ela nos convida a cultivar a virtude da justiça, a tratar o outro com equidade, respeito e consideração. Isso implica reconhecer a sua individualidade, as suas necessidades, os seus desejos e agir de forma a promover o bem-estar mútuo. Agora, considere como isso se manifesta quando surgem conflitos de interesse. É fácil ceder à tentação de impor a sua vontade, de manipular o outro para obter o que deseja. Mas o estoicismo nos ensina a buscar soluções justas e equitativas, que beneficiem ambas as partes. Isso requer diálogo aberto, escuta ativa e a disposição de ceder em alguns pontos para alcançar um compromisso. Um exemplo prático seria a divisão das tarefas domésticas. Em vez de impor um modelo tradicional, onde um dos parceiros assume a maior parte do trabalho, o estoicismo nos encoraja a negociar uma divisão justa e equilibrada, levando em conta as habilidades, os horários e as preferências de cada um.
Talvez um seja melhor na cozinha, enquanto o outro prefere cuidar do jardim. O importante é encontrar um acordo que funcione para ambos. Ademais, a honestidade radical é um pilar fundamental dos relacionamentos estoicos. Isso significa expressar os seus sentimentos e pensamentos de forma clara e direta, sem rodeios, sem jogos, sem manipulações. Significa ser autêntico, transparente, vulnerável. Significa ter a coragem de mostrar ao outro quem você realmente é, com todas as suas qualidades e defeitos. Pense, por exemplo, em como você lida com os seus medos e inseguranças. É comum escondê-los, disfarçá-los, projetá-los no outro. Mas o estoicismo nos convida a confrontá-los, a reconhecê-los, a compartilhá-los com o nosso parceiro. Ao fazê-lo, criamos um espaço de confiança e intimidade, onde ambos podem se sentir seguros para serem verdadeiros. Em contrapartida, a busca pela excelência moral, ou areté, é um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Isso implica cultivar as virtudes da sabedoria, da coragem, da temperança e da justiça em todas as áreas da nossa vida, incluindo os relacionamentos. Implica ser um parceiro melhor a cada dia, um amigo melhor, um ser humano melhor. Assim, ao aplicarmos os princípios do estoicismo nos nossos relacionamentos, não apenas melhoramos a nossa própria vida, mas também contribuímos para um mundo mais justo, mais compassivo, mais harmonioso. Um mundo onde o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha consciente, um ato de virtude, uma força transformadora. Outro sim, para além da justiça e honestidade, reside a importância da proairesis, a escolha moral informada no cerne dos relacionamentos estoicos. Não se trata apenas de reagir virtuosamente, mas de cultivar uma bússola interna que guie nossas decisões, ponderando valores e consequências a longo prazo. Essa deliberação cuidadosa, esse exame constante de nossas motivações, é o que distingue uma ação genuinamente virtuosa de um mero reflexo condicionado. Agora, ponderemos como isso se traduz na gestão de expectativas irreais. É fácil idealizar o parceiro, projetar nele qualidades que ele talvez não possua e, inevitavelmente, sentirmos-nos desapontados quando a realidade se mostra diferente. A proairesis nos convida a examinar criticamente essas expectativas, a questionar se elas são justas, razoáveis e, acima de tudo, se estão alinhadas com os valores que prezamos. Se percebemos que estamos exigindo demais, que estamos buscando a perfeição em um ser humano imperfeito, a escolha moral informada nos leva a ajustar nossas expectativas, a aceitar o parceiro como ele é e a amar suas qualidades e defeitos. Em contrapartida, a busca pela ataraxia, a imperturbabilidade da alma, não implica em reprimir emoções ou negar a dor. Pelo contrário, significa desenvolver a capacidade de observar nossos sentimentos com serenidade, de reconhecer sua natureza transitória e de não nos deixarmos dominar por eles. Significa cultivar uma fortaleza interior que nos proteja das tempestades da vida, que nos permita manter a clareza mental e a compostura mesmo em momentos de crise. Um exemplo concreto seria a reação diante de uma traição. A dor, a raiva, a sensação de injustiça são inevitáveis. Mas o estoicismo nos ensina a não nos deixarmos consumir por esses sentimentos, a não nos entregarmos à vingança ou ao ressentimento. Em vez disso, a ataraxia nos permite avaliar a situação com racionalidade, ponderar as opções disponíveis e tomar uma decisão que esteja alinhada com nossos valores e com nosso bem-estar a longo prazo. Talvez a decisão seja perdoar e tentar reconstruir o relacionamento, talvez seja seguir em frente e buscar um novo caminho. O importante é que a decisão seja tomada com serenidade e lucidez, e não sob o impulso da emoção. Nesse sentido, a prática da meditatio malorum, a antecipação dos males,
pode ser uma ferramenta valiosa para fortalecer a resiliência nos relacionamentos. Ao visualizarmos cenários difíceis, ao nos prepararmos mentalmente para enfrentar desafios e adversidades, desenvolvemos a capacidade de lidar com eles de forma mais eficaz quando eles realmente surgem. Não se trata de sermos pessimistas ou de atrairmos o azar, mas de estarmos preparados para enfrentar a realidade com coragem e serenidade. À guisa de ilustração, podemos imaginar a possibilidade de uma doença grave que afete o parceiro. Em vez de negarmos essa possibilidade, podemos nos preparar mentalmente para enfrentar essa situação, refletindo sobre como poderíamos oferecer apoio emocional, prático e financeiro. Ao fazê-lo, fortalecemos nossa capacidade de lidar com a adversidade e demonstramos ao parceiro que estamos ao seu lado, não importa o que aconteça. Em suma, a aplicação dos princípios estoicos nos relacionamentos modernos não é uma tarefa fácil, mas é um caminho promissor para a construção de relacionamentos mais autênticos, saudáveis e duradouros. Requer autoconhecimento, disciplina e um compromisso constante com a busca da virtude. Mas os resultados valem a pena. A paz interior, a serenidade da alma e a capacidade de amar sem se perder. Contudo, ao entrelaçarmos os fios da tapeçaria que tecemos até aqui, percebemos que a essência do estoicismo nos relacionamentos transcende a mera aplicação de técnicas ou a memorização de preceitos. É antes uma metamorfose interior, um desabrochar da alma que nos permite navegar as águas turbulentas da convivência com serenidade e propósito. Não se trata de dominar o outro, de moldá-lo à nossa imagem e semelhança, mas de cultivar a virtude dentro de nós, irradiando luz e calor para aqueles que nos cercam. À medida que internalizamos a sabedoria ancestral, a busca incessante por controle cede espaço à aceitação do fluxo da vida, com suas alegrias e tristezas, seus encontros e desencontros. A ilusão de que podemos manipular o mundo externo se desfaz, revelando a verdade libertadora. A única batalha que realmente importa é aquela travada dentro de nós, no campo de batalha da mente. Refletindo sobre esta jornada até o momento, torna-se evidente que a verdadeira força não reside na capacidade de evitar a dor, mas na coragem de enfrentá-la com dignidade e resiliência. Os relacionamentos, com seus desafios e complexidades, são o crisol onde forjamos o nosso caráter, onde aprendemos a amar sem nos perdermos, a ceder sem nos anularmos, a perdoar sem nos esquecermos. Como um rio que encontra seu caminho através das rochas, a sabedoria estoica nos guia em meio aos obstáculos, ensinando-nos a fluir com a corrente, a adaptar-nos às mudanças, a manter a clareza de propósito, mesmo em meio à turbulência. Não se trata de negar a realidade, mas de transcendê-la, de encontrar a paz interior em meio ao caos. Assim, ao nos aproximarmos do desfecho desta reflexão, vislumbramos um horizonte mais claro, um caminho pavimentado com a virtude, a serenidade e o amor incondicional. A promessa não é de uma vida isenta de dor ou sofrimento, mas de uma vida plena de significado, de propósito, de conexão genuína com aqueles que compartilham a nossa jornada. Uma vida onde a felicidade não é um destino a ser alcançado, mas um estado de espírito a ser cultivado a cada instante. E nesse cultivo contínuo reside a verdadeira essência do estoicismo aplicado aos relacionamentos modernos. E agora, aqui, no limiar desta conversa que ecoa em silêncio, percebemos que o estoicismo não é um verniz a ser aplicado superficialmente sobre as rachaduras dos relacionamentos, mas sim uma argamassa que, paciente e persistentemente, reconstrói as fundações do nosso ser. É um mergulho profundo nas águas turvas da nossa própria natureza, um encontro corajoso com as sombras que nos assombram e as luzes que nos guiam.
Não se iluda com a promessa de soluções fáceis ou fórmulas mágicas. O caminho estoico é árduo, sinuoso e exige uma dedicação constante à autoobservação, à autocorreção e à autocompaixão. É um exercício diário de desapego, de aceitação, de resiliência. É a arte de transformar a dor em aprendizado, a frustração em oportunidade, o caos em serenidade. A beleza reside justamente na impermanência, na aceitação de que os relacionamentos, assim como a vida, são um fluxo constante de mudanças, de altos e baixos, de encontros e despedidas. A verdadeira sabedoria está em aprender a navegar nessas águas, a manter a compostura em meio à tempestade, a encontrar a paz interior mesmo quando o mundo desmorona ao nosso redor. Portanto, que esta reflexão não seja apenas um exercício intelectual, mas um convite à ação, um chamado à transformação. Que as palavras aqui proferidas sirvam de farol, iluminando o caminho da virtude, da serenidade e do amor incondicional. Que você, ao trilhar este caminho, descubra a força que reside em seu interior, a capacidade de amar sem se perder, de ceder sem se anular, de perdoar sem se esquecer. A verdadeira prática começa agora, no silêncio do seu coração, na quietude da sua mente, na coragem das suas ações. Que você encontre a paz que tanto busca, a felicidade que tanto almeja e a sabedoria para construir relacionamentos que transcendam o tempo e o espaço, que inspirem a beleza, a bondade e a verdade no mundo. E por fim, quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá.